Boa noite, irmãos. Fazer mais uma pregação e hoje eu vou pregar um pouco ali um estudo muito importante e é uma benção, né? A gente poder ali com o que Deus abençoa para nós todos os dias ali, nossa caminhada, nosso dia a dia. Ele fala conosco e assim nós podemos passar isso aos irmãos, que do mesmo jeito que nós fomos libertos, os irmãos também serem libertos também. E eu aprender também, né? Eu aprendo também ali com o Espírito Santo falando por intermédio de outros irmãos ali, outros pastores também, né? E eu ainda não sou um pastor, eu prego a palavra de Deus, né? Tenho ali Deus falando comigo em muitos estudos, e uns estudos já Deus falou ali por intermédio de outros irmãos, por isso eu prego, né, a palavra de Deus. E é uma bênção de Deus. E você não precisa ser um pastor para poder pregar a palavra de Deus. Você precisa estar junto do Espírito Santo, junto de Deus, saber um pouco sobre este livro, porque, como eu digo, nós estamos aprendendo ainda, quer seja a pessoa que está lá como pastor há 15, 20 anos, quer seja eu que estou há 1 ano e meio, quer seja pastores que estão há 60 anos. A aprendizagem da palavra de Deus, ela não acaba. E isso muda de pessoa para pessoa. O mais contato com o Criador ali muda de pessoas para pessoas ali. E muda também ali a luta em que a pessoa teve nesta vida ali. Pode aumentar a aproximação com o Espírito Santo, né, dependendo da luta em que ela passou nessa vida. E antes de abrirmos este livro, gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Queria que você me acompanhasse na oração. Javé, meu Deus, eu entro em Tua presença para lhe agradecer por mais um estudo que o Senhor abençoou para nos libertar. Obrigado, Javé, meu Deus, esteja com cada um de nós, nós dependemos do Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor dos céus e da terra. Amém. Então, o nome do estudo hoje, irmãos, é aqui, um estudo sobre Deus é o único que pode fazer um filho que era mau em um porta-voz, como assim também tornar um anjo que deixou ser controlado por espíritos, quer dizer, espíritos em letra minúscula é consciências, né? Por outras consciências ali da mente dele, foi surgindo na mente dele, pode tornar esse que era um anjo, né? Hoje não é mais, ao mais baixo nível. Vamos ver então do que está falando, vamos ver ali. E começa então com Atos, capítulo 8, versículo 3, e Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Peço aos irmãos que peguem a palavra de Deus para nós acompanharmos. Atos, capítulo 8, versículo 3. Que diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, ali está dizendo sobre Saulo, né? Saulo de Tarso. Lê mais uma vez aqui. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, o que me parece ser que esse Saulo de Tarso não era uma pessoa muito boa, né? Ele era aqui um perseguidor dos cristãos. Um perseguidor dos cristãos. Vamos ver agora o que diz Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2.
Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então Saulo ainda estava inspirando, né, ameaças contra a igreja de Cristo. E ele então assolava-os e colocava em cadeias, prisões, matava-os. Saulo, ele era muito uma pessoa contra a igreja completamente. Ele perseguia os cristãos. E que diz aqui Deus nos mostra um filho que era mau, que na verdade não era ainda um filho. Ele matava os cristãos, os filhos de Deus. Ele estava tão furioso em que estava nas casas dos filhos, que entrava na casa dos filhos de Deus para os prenderem e os matarem. E pensando em prender o resto dos irmãos daquela época e até mesmo os matarem, aconteceu um milagre. Deus apareceu a Saulo. Então Saulo estava a caminho ali, para prender mais cristãos, para aprisioná-los, matá-los, aprisioná-los. Ali era, vamos supor assim, era meio que uma tentação, uma tentação ali. Saulo fazia tentações contra os irmãos da igreja e também os matava. Mas aconteceu um milagre no meio desse caminho, que ali Cristo apareceu para ele. Atos capítulo 9, versículo 3 ao 9. Atos capítulo 9, versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus Cristo falando com Saulo. Por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, ali Cristo falando com Saulo, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, aqui Saulo, um homem mau, um homem ruim, perseguia a igreja de Deus, matava os irmãos e de repente aconteceu um milagre. Jesus apareceu para ele. E assim, aqui no momento em que ele caiu no chão ali, em que ele falou: Quem és tu? Que ele falou com Cristo, ali ele já foi transformado. Ele abriu os olhos, não enxergou mais nada, mas já tinha sido transformado ali, naquele exato momento, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que está em todos os lugares. E então, ali, o que aconteceu foi a transformação de Saulo, que até então o nome dele muda, ele passa a se chamar Paulo. Então, Deus é o único poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele pode trazer ali um morto à vida, trazer um pobre, cego e nu a ter roupas, vestes com ele. Ele é o único que pode trazer uma pessoa má e ruim a
ser ali uma pessoa boa, um filho de Deus, ali, nosso Criador. Ele é o único que pode transformar as pessoas e que tem o direito e o poder para dar cargos a esta pessoa, como Saulo também foi um porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus quer dizer um profeta, quer dizer um porta-voz. Então, todo aquele que é porta-voz de Deus ali é um profeta de Deus. Então, hoje, nos dias de hoje, nós não... nós podemos admirar, sim, que tem muitos profetas de Deus por aí, que sejam ali não canônicos, né? Que não estão na palavra de Deus. E até mesmo aqueles que são canônicos, né? Que estão na palavra de Deus ali. Ser profeta, porta-voz de Deus, porta-voz de Deus é ser um profeta ali, um profeta de Deus. Então, irmãos podem ser profetas hoje em dia, né? Se Deus fala por intermédio dele, ele é um porta-voz de Deus, ele é um profeta. Então, continuando aqui. E no momento em que tudo isso aconteceu, ali Saulo já estava transformado e Deus já havia o perdoado. Somente nosso Criador pode transformar e dar um cargo a alguém, como fez com o irmão que se transformou em Paulo, que já estava pronto e preparado para obedecer o Criador e pregar sobre Jesus Cristo. Ele já estava pronto ali, então Saulo ele foi transformado, né? Transformado completamente ali e já estava pronto e preparado para a pregação da palavra de Deus. E aqui mais um capítulo da palavra de Deus, né? Atos capítulo 9, versículo 20. Atos capítulo 9, versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é filho de Deus. Então Saulo, nosso irmão, ele foi transformado completamente. Deus deu um outro nome a ele. E ele foi perdoado ali, tudo que ele tinha feito. E ele passou a se chamar Paulo. Ele passou a se chamar Paulo e já estava pronto para pregar o Evangelho de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim também Javé, nosso Deus Todo-Poderoso. E de qual anjo estávamos falando ali? Né? De qual anjo estava falando esse estudo ali? Ele foi lançado, assim como Deus poderoso pôde erguer, né? Vamos dizer assim, levantar, ressuscitar Saulo ali e dar um cargo para ele. Deus pode também diminuir, né? Um ser, uma criatura que esteja desobedecendo a ele ali, pecando ou desobedecendo a ele demais ali e se afastando de Deus. Ele pode então fazer justiça, ele pode dar uma repreensão, ele pode rebaixar esta criatura. Então, vamos ver agora. E só o Criador pode rebaixar uma criatura em que ficou contra o Criador e sua igreja. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui foi dito para o inimigo, né? Foi dito para o inimigo. Deus estava falando com o inimigo, com Satanás, com o diabo. E ali Deus já estava o rebaixando, né? Já estava mostrando a ele que o que ele tinha feito ele não podia fazer. Ele não tinha autoridade, ele não tem autoridade, não tem poder, ele não está com cargo à altura para isso. E não tinha mais cargo nenhum, né? Na verdade, Deus já estava o rebaixando, mostrando a ele ali, porque as criaturas que estão na terra, ali os demônios, eles
aprendem o evangelho ali dos irmãos da igreja, né? Hoje em dia pregado. Eles aprendem com os irmãos, ele aprendia antes ali com o Criador um pouco também, que Deus falou com ele também essa parte, né? Rebaixando ele ali. Que diz que Deus, né? Deus, o próprio Deus ali, que veio em espírito, se fez carne dentro da barriga de Maria para nos salvar e nos comprar por preço. Então ali, neste momento que Deus está dizendo disso, em que ali Deus, o próprio Deus, o Criador, iria dar uma ferida mortal no inimigo, iria ferir a cabeça dele, que é o juízo do final, que vai vir fogo sobre ali os inimigos, né? Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, né? E é misericordioso, mas o inimigo passou do tempo ali da misericórdia de Deus. Deus tinha misericórdia para ele ali até, eu creio que até quando Jó e os irmãos ali, no livro de Jó, aliás, os irmãos que foram ver Deus ali, falar com Deus, eu creio que até ali o inimigo tinha perdão de Deus, tinha ali uma chance. Mas ele passou, se afastou de Deus, ele continuou se afastando cada vez mais, ele não tem volta, ele não muda. E então, na verdade, o nosso Criador ali então rebaixou, então começou a rebaixar desde essa época, a rebaixá-lo. Então, Satanás, o diabo, aqui chamado em Gênesis, né? Satanás, diabo, é a antiga serpente, né? Nunca muda. Então aqui em Gênesis começou o rebaixamento do inimigo. Deus, Javé, aqui rebaixando o inimigo desde o início, que se chamava Lúcifer. E Deus já desde o início já estava o rebaixando, deixando claro que ele não tinha mais nenhum cargo, ele não tinha autoridade para fazer aquilo que tinha feito. E isso ao longo dos anos ficou mais caro para o inimigo, tão mais caro que Deus mudou o inimigo de Lúcifer e seus anjos para demônios. Apocalipse capítulo 18, versículo 1 e 2. Agora nós vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 18, versículo 1 e versículo 2. Que diz assim: Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Aqui está falando de Deus, né? Um anjo que tem muita autoridade. Anjo aqui esse anjo aqui está dizendo no sentido assim, mensageiro, né? Porque Deus também ele é um mensageiro, não está dizendo que ele é uma criação, isso não. Está dizendo que ele é um mensageiro que tem grande autoridade. Quem poderia ser um mensageiro que tem grande autoridade? Somente o nosso Deus, o nosso Criador, Javé, o nosso Deus. E ele quem tem grande autoridade. Então, continuando, voltando, depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, o que Deus está dizendo aqui? Esconderijo de ave imunda, detestável. Deus está dizendo dos demônios. Então, Deus não disse ali um nome específico para cada um deles, igual tinha no início, que isso também mostrava os cargos deles. Muito pelo contrário, Deus está dizendo agora demônios. Quer dizer, Deus está falando de todos eles. Deus está dizendo de todos.
Então, demônios, são chamados demônios. Então, Lúcifer passou a ser chamado demônio, quer dizer, o mais baixo da categoria ali. Ele não tem cargo nenhum, não tem autoridade nenhuma e não tem mais poder nenhum ali contra o nosso Criador, nem contra a Igreja de Deus. Ele não pode mais nada. Deus é o único que pode fazer um filho que está mal crescer e dar um cargo a ele, como também pode fazer uma criatura má e ruim ser levada ao pó da terra, ou fazer juízo ali, como tem na palavra de Deus, já fazendo juízo a uma criatura que ainda não morreu. Já começou, né? Aliás, o juízo de Deus já iniciou, né? E cada estudo ali, cada libertação para os filhos, né? Para os filhos de Deus ali, para os irmãos da igreja, cada estudo, cada sonho, cada caminhada nova ali, mostrando, já é ali um juízo, uma justiça contra os demônios, porque eles querem nos afastar da palavra de Deus. Então, mais um estudo, irmãos, que Deus acompanhe vocês. Vamos fazer uma oração agora. Mais um estudo da palavra de Deus. Peço a vocês que sempre quando vocês forem acompanhar, que vocês peguem suas Bíblias e acompanhem comigo. Eu sou apenas um cristão, não sou dono do Evangelho de Deus, né? O Espírito Santo que é dono. E gostaria sim que os irmãos sempre quando acompanhassem a leitura, tivessem com a Bíblia em mãos para ver com que o Espírito Santo está dizendo ali é de acordo com a palavra dele e não está contradizendo a palavra de Deus e nem distorcendo a palavra de Deus em nenhum momento. Que isso nós não podemos fazer, lógico, né? Deus é quem está no controle. Nós temos apenas que confiar, acreditar em Deus e continuar caminhando. Vamos fazer uma oração. Javé, meu Deus, eu entro em Tua presença para lhe agradecer. Obrigado por estar conosco. Peço uma porção dobrada, Javé, meu Deus, do Teu Santo Espírito junto de nós, com os irmãos que estão em casa assistindo neste momento, com minha família, comigo. Nós dependemos do Senhor, Javé, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor dos céus e da terra. Amém.